Graça e paz, queridos, Pastor Felipe aqui. Vamos dar seguimento ao nosso curso de batalhas espirituais focada na mente. O tema proposto para esse curso foi Aonde a tempestade há um fogo. Já falamos sobre provações, já falamos sobre guerras internas, guerras externas, e agora estamos no bloco libertação, queridos. Já falamos muitos assuntos pertinentes e estamos nesse bloco. Se eu não me engano, essa já é a terceira aula, na verdade, desse bloco de libertação, né? Estamos na terceira aula desse bloco de libertação. Falamos como a libertação inicia, falamos o agir de Deus nas tentativas do agente maligno e falamos sobre repreender também pensamentos negativos. E hoje vamos falar sobre maldição hereditária e quando a maldição também é quebrada, tá bom? Então, hoje o assunto é bem profundo e vou usar muitos artifícios aqui da própria apostila. Queridos, maldição hereditária é um tema que 90% da população ela consegue aceitar esse argumento. Esse argumento. 90% dos crentes conseguem entender que existe problemas que são de geração em geração, né? Problemas que aconteceu lá atrás e até os dias atuais. E esses problemas, queridos, eles são cada vez mais, eles são bem progressivos, né? Como existe as doenças que passam de geração em geração, a maldição também ela passa de geração em geração. Porque as doenças estão alocadas ao seu gene, ao seu DNA. Então você carrega no seu gene, né, aquilo que estava com a sua mãe, com o seu pai, e até os dias atuais, e vão passando também para a sua geração. Você quer ver um exemplo bacana, que não é maldição? É a pessoa que ela tem facilidade de ter gêmeos, trigêmeos, porque sempre alguém da família teve gêmeos e trigêmeos. E ela vai ter, alguém da família vai ter essa habilidade de ter gêmeos, trigêmeos, e assim vai. Uma coisa chata é o câncer, né? Alguém da família teve um câncer e vai passar esse gene ali para as pessoas. Poxa, meu avô morreu de câncer de fígado, um exemplo, né? Então, será que eu vou morrer também com câncer de fígado? Então fica-se essa sempre dúvida. Aí a pessoa passa a se cuidar para não deixar com que aquela coisa que aconteceu com o avô aconteça contigo. Falando de saúde, falando de doença. A maldição hereditária é isso. O problema da maldição hereditária, queridos, é que poucos tratam, como também a questão do câncer, a questão da saúde. Poucos tratam. As pessoas só acordam para a vida quando acontece. E aí deixam desleixadamente. Isso é um problema nosso, do ser humano, né? A gente é bem acomodado mesmo. E aí, a maldição hereditária ela é a mesma coisa. Ela vem seguindo numa linha geracional. Um dos temas da nossa conferência do ano que vem, queridos, eu uso, vocês têm reparado, tenho usado muito essa blusa. Um dos temas da nossa conferência do ano que vem vai falar sobre quebra de maldições hereditárias. E é algo muito forte. O Senhor tem nos dado muito mistério através desse tema. Nosso primeiro tema foi fazendo, né, da sua oração a sua arma de guerra. A gente ensinou você a utilizar a oração como arma de guerra. E agora a gente vai ensinar a quebrar a maldição hereditária. Isso é muito forte, muito proposto. E aí, o livro de Êxodo, no seu capítulo 20, verso 6, vai dizer assim, olha o que Deus vai falar. É o nosso texto base. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus está falando que ele visita a maldade dos pais, falando de mim, pai, nos meus filhos até a primeira, segunda, terceira e a quarta geração. Ou seja, por causa da minha maldade, o Senhor visita os meus filhos. Isso aqui é um princípio bastante firme, queridos. Bastante firme. Gálatas, capítulo 3, verso 13, vai dizer também: Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Faz uma referência também sobre maldição, sobre Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 vai dizer, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Né? Afirma também que existe um problema passado. Então, quando a gente fala de maldição hereditária, estamos falando de passado, queridos. O que aconteceu no passado para afetar o nosso presente e também o nosso futuro, que vai afetar o nosso futuro. E aí, o que eu queria fazer com vocês hoje é que vamos fazer aqui um racional bem rápido. Vamos separar aqui algumas coisas que vai fazer com que a gente tenha a noção do que é maldição hereditária. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Vou dar alguns exemplos aqui interessantes que você vai se identificar um pouquinho. Vamos imaginar que você conheceu o pai do seu pai. Vamos colocar que você conheceu o seu bisavô. Seu bisavô, ele era muito mulherengo. Vamos colocar que o bisavô era muito mulherengo. E ele tinha a sua avó, bisavó, como esposa, mas ele tinha também muita fama na rua. E ele tinha muitos filhos do lado de fora. Então você é a mãe, é filha, mas tu também tem muitos irmãos fora do seu elo de sangue. E aí, de repente, o seu pai também, ele veio com essa mesma situação, bem mulherengo. E aí, você teve um filho. Aí você teve um filho homem. E seu filho muito belo, muito bonito, também está seguindo o mesmo caminho, bem mulherengo. E aí as meninas ficam em dócil. Vê ele e já fica encantada com a beleza do seu filho. Né? Aí você sabe que o avô do seu filho e o bisavô do seu filho também, ele tinha também essa mesma perspectiva. Então a gente está falando de uma linha atênua, significativa e bastante igualitária, que acontecia com o seu bisavô, com o seu avô, com o seu pai e com a sua geração. Olha que a gente está falando de 4 gerações aqui que acontecia a mesma coisa. Isso eu estou falando do homem. Falando da mulher agora. Você conheceu sua avó, estou falando de 3ª geração. Né? Você conheceu a sua avó, ela era muito depressiva, muito triste, muito abalada, porque ela sofria muito no casamento. O casamento dela era muito triste. Ela vivia porque, infelizmente, era aquela situação. E aí veio a sua mãe também não teve um casamento bom, teve um casamento também muito sofrido, muito triste, era muito ruim, era abusada no casamento, era maltratada. Veio você agora, você teve um casamento. E o casamento seguiu o mesmo caminho. Também de abusos, de agressões, depressiva. Agora está vindo sua filha. Chegando sua filha agora. Sua filha está pronta a casar. E você está mostrando para sua filha, olha filha, é isso, olha eu passei por isso, não faça isso. Mas ela está fazendo as mesmas escolhas, seguindo pelos mesmos caminhos que você seguiu. Tem uma igualitariedade aí. Existe um padrão igual aí acontecendo. A mesma coisa que acontecia lá atrás, está acontecendo. O caso lá atrás foi mais por necessidade. Só que agora existem as escolhas. A sua filha está tendo a escolha de não cometer o mesmo erro, só que ela não quer te ouvir. Ela está certa na escolha dela. Ela quer continuar o caminho. E aí, passa-se o período, casa-se a sua filha, estou dando exemplo, tá? Casa-se a sua filha, e aí o que acontece? Começa a passar com as mesmas situações que você passava. Aí vai bater na sua casa e vai dizer, mamãe, eu não te ouvi, não parei para te ouvir, estou sofrendo, aquele homem é muito ruim, aquele fulano é muito sim. Você já ouviu essa história alguma vez? Você está conseguindo se identificar com essa história? É uma maldição hereditária. Tu quer ver uma outra coisa? Falando novamente de mulher. Falando de casamento. Casamento não deu certo com a avó.
Não deu certo com a mãe e não vai dar certo com a filha. A mãe, a avó, casou e perdeu-se seu esposo. Seu esposo abandonou a casa e foi embora. A mãe casou e seu esposo traiu e foi embora. A filha casou e seu esposo o traiu e abandonou. Ficaram as três sem um provedor, sem um marido, vivendo de total independência. Olha isso, que coisa terrível. Ficaram as três. Então tem uma geração sem um homem, sem um sacerdote dentro de casa. E aí abandonou as mesmas coisas. E agora? E aí? E não abre mais o coração. O coração não abre mais. Não quero mais casar, não quero nem saber mais de homem. E vive assim, tão acostumado. Acostumei a viver assim. E vive assim. Tem um problema aí. A gente vai tratar sobre esse exemplo depois. Um outro exemplo é o homem. O homem, aquele homem bruto. Ele é bruto, ele quer um relacionamento, mas ele é bruto. Ele não é sensível. Ele não é um homem apaixonado. Ele é um homem firme com as convicções duras e brutais dele. Arranja uma esposa. E aí o seu avô era ranzinza. O seu pai ranzinza. E ele tinha problemas pessoais. Problemas interpessoais. Não tinha muitos amigos, porque era ranzinza. Só quem suportava era a família. Seu avô tinha uma mulher porque na época era obrigado a ter. A mulher tinha que ter um homem para sair da sua casa. Mas não era um casamento bom. O seu pai tinha porque também era a mesma situação. Mas você arranjou um marido, uma esposa. E aí você não trata a sua mulher bem. Você não trata a sua mulher com educação. Você não trata ela apaixonadamente. Você não serve a sua mulher. Você trata a sua mulher como um bicho dentro de casa. Você nem sequer dá nem R$100 para a mulher fazer cabelo, porque o dinheiro é todo controlado. Tudo. Trata mal. Tem um problema aí. Tem um problema aí. O problema é uma maldição. Aí eu não quero. Viu que nesses exemplos eu nem usei a palavra demônio. Eu usei a palavra demônio. Porque o negócio é um pouco mais forte. Não tem nem a culpa no demônio ainda. Entendeu? Mas existe um problema aí nesta casa. Eu estou usando isso, exemplo de relacionamentos conjugais, de casamento, de família. Eu não quero nem entrar no homossexualismo, levianismo, não quero entrar nem no adúltero, nem no sanguinário, porque senão a gente vai ser difícil essa aula aqui, senão ela vai tomar proporções grandes. Mas entenda que os padrões de comportamento são iguais. Os padrões de comportamento, nem sei se eu vou conseguir finalizar essa aula com você, querido. Eu vou ter que abrir 2 aulas com você para te explicar isso. Os padrões, eu nem entrei na introdução ainda da coisa, para você ter noção, só o exemplo como é grave. O padrão de comportamento é igual. É igual. Você está vendo ali que tem alguma coisa errada. Você está vendo que tem alguma coisa estranha. Mas você está de boa. Porque o ser humano é assim. Ele não consegue enxergar com os olhos da maldade. Ele sempre enxerga com os olhos da esperança. Que a pessoa vai conseguir mudar. Sempre. A gente sempre vai ter os olhos focados na esperança que a pessoa vai conseguir se acertar. Que a pessoa vai conseguir chegar no objetivo. Que a pessoa vai conseguir chegar no ponto. Poucos são aqueles que falam assim, eu vou conseguir mudar. Eu vou conseguir mudar. Vou te dar um exemplo aqui, pautado na apostila. Queridos, eu não vou conseguir. Eu vou respeitar os 20 minutos. Eu vou ter que esticar um pouco essa aula mais à frente. Eu tentei, mas não vou conseguir, porque é muito assunto. Eu não posso deixar. Eu não posso ser infiel com o Senhor. Preciso te passar. Olha o que aconteceu, olha que interessante. Tem um livro do escritor chamado Merrill Hickey. Ele